Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Hoje eu tenho o grande prazer de receber um amigo, Álvaro Sérgio Porta, para falar de um tema sensacional que é a contabilidade para os profissionais de saúde. Álvaro, primeiro quero agradecer sua presença aqui, muito obrigado. Você é um amigo de muito tempo e é uma alegria enorme te entrevistar. Obrigado, doutor Volpe, né? Porque eu vou chamá-lo assim, tá? Que sempre o chamei assim. E eu agradeço o convite, né? É uma honra poder estar aqui, né? E passar um pouco daquilo que eu faço, né? Aí para o pessoal que está nos assistindo aí. E eu já pergunto de saída. Essa pergunta, ela vale $1 milhão, hein, Álvaro? Qual que é a importância da contabilidade para uma empresa de saúde? Bom, a contabilidade, né, em si, só para a empresa de saúde, é importante, mas é importante para todas. Tá? Todas as empresas, né, que hoje são estabelecidas, que estão em atividade, né, elas têm que ter contabilidade. Tá? Por quê? A contabilidade ela vai trazer, né, lá para o administrador, para o diretor, né, para os sócios em si, né, as informações que vão dar, que vão nortear as diretrizes, vão falar os investimentos, né, como está a saúde financeira daquela empresa, tá? Se ela está viável, se ela não está, quais os riscos que ela oferece, vamos falar que ela está colocando para os sócios, né, que desconhecem, né, que não atuam nela. É muito comum na área de saúde isso, né, Álvaro? Assim, a gente percebe, conversando com os colegas, que às vezes é aquela coisa que a nossa mãe dizia, né? De boa intenção o inferno está cheio. Às vezes o cara está bem intencionado, mas ele não tem noção da legislação que está envolvendo ali. E às vezes ele acaba entrando em determinadas situações de dificílima solução por falta de conhecimento e de orientação contábil, não é? Você deve pegar isso todo dia ali no Aliança, né? Todo dia, sim. O pessoal, principalmente o pessoal que sai das faculdades, né, o pessoal que está se formando aí na área de saúde, eles têm total desconhecimento de como funciona. Um idealismo enorme e uma falta de conhecimento total. Louco para trabalhar, né, para fazer isso, aquilo, mas não tem assim, um conhecimento com o que eles vão se deparar nesse mundo, né, tributário, né, que envolve, né, a atividade profissional de todos eles. Tá? Então, vamos falar, a assessoria contábil hoje ela é fundamental, né, para dar as diretrizes para esse pessoal, mostrar o que está acontecendo, né, no mundo tributário, quais os impostos, né, tudo que eles vão pagar. Tá? Então, isso é super importante. Tem um detalhe, vamos falar, hoje o contador, a ideia que se tem do contador, quando se fala, olha, ser contador, o cara já lembra a primeira coisa, impostos, né? Tá? Mas não é só isso, né? Porque o contador também, a contabilidade traz relatórios, né? Aquilo que eu já disse, que vão vão auxiliar muito na tomada de decisão, tá? Né? Para essa empresa. Então, o papel do contador não é só apurar impostos, tá? O papel do contador hoje é gerar ferramentas e subsídios para tomada de decisões. Na verdade, ele acaba sendo um conselheiro, né, Álvaro? Porque muitas vezes, e aí eu posso falar de experiência própria, porque o Álvaro presta serviço para a minha empresa, muitas vezes eu já fui, né? Olha, vamos fazer isso aqui, doutor, não é bem assim. Né? Então, assim, às vezes a gente tem algumas ideias, né, que no plano das ideias não deixam de ser interessantes, mas quando você vai ver se isso é exequível ou qual a margem que você teria, você vê que, na verdade, o troço é inviável. Era uma furada, né? Era uma furada, falando português claro. Então, essa orientação que eu acho importante, e acho importante você que está nos ouvindo, o contador não é só um calculador de imposto. Ele é um conselheiro para a saúde financeira da empresa. E aí, senso amplo, né, Álvaro? Não é só empresas médicas, mas empresas de uma maneira geral. Isso mesmo. E eu pergunto para você, qual é a principal dificuldade encontrada pelos profissionais de saúde
que estão iniciando a carreira profissional com relação à área tributária e contábil? É o desconhecimento, tá? É não entender como funciona isso daí, né? Então, de repente, aquele profissional, ele faz planos que vai ganhar X e tal, mas ele esquece que tem imposto para pagar, tá? Então, de repente, ele já está empenhando aquilo que ele vai ganhar, mas esqueceu da parte, né, do governo, que é a parte tributária. Então, esse desconhecimento, às vezes, frustra um pouco, né, essa vontade, esse ânimo, né, que a pessoa tem. Então, é super importante, né, que ele esteja bem orientado, né? Olha, você vai ter tanto de rendimento, mas você tem que provisionar, né, que a gente fala nos termos contábeis, um valor X para pagar os impostos que serão gerados em função dessa receita aí que você vai obter. Então, esse desconhecimento é a maior dificuldade. Tá? Eu imagino que realmente, particularmente para aqueles que estão iniciando, mas com certeza muitos às vezes que já nem estão no início, já tiveram algumas experiências difíceis, né, Álvaro? Você deve também pegar aquelas empresas que chegam para você depois de já ter batido muita cabeça, né? E chega e fala, Álvaro, agora o que eu faço, para onde que eu vou, né? Exato, sim. A gente atende lá, às vezes, gente que chega com empresas totalmente complicadas, né? Tá? Do ponto de vista tributário, do ponto de vista documental em si, legal, né? Então, elas realmente são empresas que precisam de ser saneadas, né? Então, a gente atende, né, segmento, mas é que hoje em dia até meio difícil atender, porque tão grande que é a demanda, né, por serviço contábil. Hoje, realmente, serviço contábil tem muita demanda, tá? E essas empresas que vem aí com esses problemas, tudo, ela demanda muito tempo para você poder você tem que fazer um inventário, né, Álvaro? Porque você tem que ver tudo que está enroscado. Pendente. Eu imagino, porque assim, veja, Álvaro, você pega hoje uma empresa encrencada, você vai ter que fazer todo um levantamento daquilo ali, depois um planejamento de acordo com aquilo que o cara tem de dinheiro para conseguir iniciar o processo de saneamento dessa empresa, ver se isso é viável. Olha que situação, né? Isso, e normalmente, vamos falar, esse tipo de empresa que chega com esses problemas, está faltando atender muitas obrigações acessórias, né, que é a entrega de informativos que você tem que entregar para a Receita, para o Estado ou para outros órgãos, prefeitura e tudo mais. E isso daí, se não entregou no prazo, tem multa, tá? São multas consideráveis, tá? Entendi. E que realmente vão penalizar sobremaneira, né? Já a retomada daquela empresa. Mas é muito importante, porque as sequelas que uma empresa deixa, né, para os sócios, se não tiver totalmente em ordem, em dia, ele vai carregar para o resto da vida aqueles problemas, tá? Então isso é muito grave. Sai da esfera do CNPJ e vem para a esfera do CPF, né? Claro, não tem a menor dúvida. Quantos funcionários você tem hoje para te auxiliar? Porque, veja, é um trabalho vultoso. Exato. Você tem um volume de empresas enorme. Quantas pessoas estão com você nessa empreitada? Conosco, diretamente, tá? Trabalham 15 pessoas, tá? 15 funcionários. Isso, são 15 pessoas. Tem mais eu, né? E minha filha, que é minha sócia, né? Que é contadora também, a Marina Porta. Tá? Um beijo para ela, tá? E que ela é meu braço direito, né? E a gente tem os departamentos, né? Os encarregados, tudo, mas somos em 15 mais 2, 17. 17 pessoas. Veja aqui. Direto ali, fora toda a net que você acaba toda movimentando. A rede de apoio que a gente tem. Olha que é uma empresa grande. 15 funcionários hoje não é brincadeira. Não, exato. Por que as empresas querem contratar serviços de profissionais da área de saúde como pessoa jurídica e não como pessoa física? Essa pergunta, ela vale mais que $1 milhão. Ela vale uns 5. Vamos lá. Estamos começando a esquentar o programa, Álvaro. Então, as empresas que tomam serviços, tá? Que contratam, né? Vamos falar profissionais de saúde, vamos falar em hospitais, tá? Principalmente o hospital, que é o pessoal da área de saúde, tá? Eles não querem ter os encargos de uma contratação com vínculo empregatício, tá? Que isso daí é pesado, tá? Então, você tem lá que pagar lá o salário, férias, 13º, todos os reflexos que incidem, mais os impostos dessa contratação,
tá? Então, o que eles querem? Eles querem que esses profissionais se estabeleçam como pessoa jurídica, tá? E que também não deixa de ser interessante para o profissional. Por quê? Ele, como pessoa jurídica, ele vai conseguir uma remuneração melhor, porque o hospital não vai ter um encargo lá, tá? E ele vai ter uma autonomia também, tá? Né? De poder prestar serviços, né? Vamos falar para ele, para outros lugares. Então, é super interessante. E fica mais solto, né? Isso. E os encargos, né? Então, os hospitais não terão esses encargos, né, de uma contratação com vínculo. E para o profissional que se estabelece como pessoa jurídica, é menor, tá? De acordo com a tributação que a empresa dele for enquadrada, tudo, né? Então, é muito mais interessante também, tá? Então, é por isso. É mais pelos encargos que... na verdade, está todo mundo tentando fugir do leão, né? Exatamente. Está todo mundo tentando fugir do leão. Exato. E eu queria fazer uma pergunta para você. Dentro de uma instituição de saúde, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser pejotizado? Mas essa pergunta, nosso querido Álvaro vai responder depois desse intervalo. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Álvaro Sérgio Porta falando sobre contabilidade para profissionais de saúde, o que você precisa saber. E no final do primeiro bloco eu te perguntei, aquela pergunta com uma pimentinha, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve pejotizar na área da saúde? Bom, vamos pensar assim, em termos de hospital. Vamos pensar. Vamos pensar no hospital. A equipe de enfermagem. Tá? Essa não pode, porque ela trabalha diretamente, tem que cumprir horário, né? Tem subordinação, tem toda aquela caracterização de empregado. Tá? Então, isso não pode ser pejotizado em si. Tá? Embora a reforma trabalhista de 2017 abriu o leque assim, para a pejotização mesmo da atividade fim. Você entendeu? Tá? Interessante. Então, existe uma possibilidade, mas para os hospitais não é interessante, porque perde um pouco aquela, como se diz, que é a subordinação, no caso, né, de você cobrar, né, tal. Você ter como ter um vínculo mais forte e poder fazer uma cobrança mais direta do profissional. Exato. Então, a enfermagem, recepção, né, isso daí fica difícil, porque cumpre o seu horário, tem habitualidade, né, assiduidade, tudo, remuneração mensal, cumpre as obrigações junto aos sindicatos, né, então tem N coisas, algumas atividades que realmente não pode. Agora, vamos falar assim, o que pode, tá? Serviço de limpeza, serviço de cozinha, tá? Segurança, tudo isso já lavanderia, você pode terceirizar, isso, e médicos, né? Isso, médicos e você médicos pode. Também, tá? Existe lá, vamos pensar assim, o pessoal da UTI, né? Já é um pessoal que fica muito efetivo lá, né? Também é uma atividade... Aí é uma zona meio cinza que alguns pejotizam e outros não, né? Porque realmente tem um vínculo. Então seria mais ou menos isso daí, o doutor. Eu pergunto, Álvaro, e você recebe muitas perguntas ou questionamentos sobre essa situação? Trabalhar como CLT ou como PJ, faz parte do teu dia a dia no escritório? Faz, sim. O pessoal que quer constituir empresa, tá? Porque, na verdade, primeiro é quem força a barra, né? É o tomador de serviço. Desculpa até o termo aí, mas quem exige é o tomador de serviço. Né? Então, ele chega lá para o profissional e fala, olha, eu queria te contratar, né? Seguir a contratação, mas quero você como PJ, tá? A atividade X.
Aí sim, aí a gente é procurado, olha, procura uma assessoria contábil, né, para que verifique isso daí. Mas a gente é consultado sim. Aí você tem que analisar se aquela função, pelo menos eu não tenho como obrigar, tá? Mas eu posso alertar, né? Falou, olha, você vai contratar essa atividade como PJ, você vai correr muito risco de uma ação trabalhista, de ser caracterizado como vínculo empregatício, se de repente a pessoa só trabalha para aquele local lá. Sim. Tá? Né? Então só trabalha lá, cumpre horário e tudo, não tem o que se falar que não é vínculo empregatício. Então quem está contratando está sofrendo um risco muito grande. E quando, deixa eu pôr mais uma pimentinha aqui, aproveitando o teu largo conhecimento. E quando a instituição de saúde compra serviço de uma cooperativa? Por exemplo, eu vejo isso em alguns lugares em São Paulo. Tá. Para fugir disso, naquelas situações em que o risco de pejotizar é grande, eles procuram cooperativas. Isso protege? Isso blinda? Protege, tá? Justamente depois de 2017, tá? Né? Que já trouxe uma segurança jurídica maior para esse tipo de relação aí, né? Sim. Tá? Então, existe sim uma proteção, mas existe uma margem para uma discussão. Tá? Sim, no mínimo discussão vai dar. Exato, tá? No mínimo dá. E depende da interpretação de quem for arbitrar nessa situação, caso judicialize. Exato, porque se de repente aquele funcionário que presta serviço através disso para uma empresa, né? Ele entra, vamos falar, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista contra a cooperativa, vinculando a empresa também como corresponsável. Entendi, tá? Então, entendi. Existe isso daí. É uma área mais jurídica, né, que é mais da parte, né, dos advogados trabalhistas, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Inclusive, que nem a questão da pejotização. Está em discussão no STF, uma coisa bem recente agora, tá? Justamente tratando desse assunto. Tá? Por quê? Está entrando muito processo na justiça, né? E está respingando, sobrando lá no STF. Ou seja, vai até a última instância? Vai até a última instância. E está enchendo lá de processo, tá? Sobre a questão de vínculo empregatício da pejotização. E aí, até o ministro Gilmar Mendes, recentemente, se não me engano, ele deu uma parada para poder analisar melhor isso e criar lá uma situação para que crie uma jurisprudência e elimine de vez essa situação. Essa insegurança jurídica aí que está sendo causada. Eu vejo isso, Álvaro, porque assim, existe uma zona meio cinzenta, né, entre o que pode e o que não pode dentro desse processo, e aí, evidentemente, dá margem para os dois lados, né? Para quem está reclamando e para o tomador, né? É isso mesmo. E falando de pessoa jurídica, como é que fica a constituição de uma empresa? Tem que ser sócio? Pode ser apenas um... Como é que funciona isso? Bom, uma vez definido que se vai criar uma pessoa jurídica, tá? Aí a pessoa tem que pensar, olha, eu vou me associar com alguém, tá? Ou posso montar uma empresa individual, só comigo, só eu como sócio, tá? Tem assim, vamos falar, uma breve história do tempo, tá? O empresário individual, né? Ele, vamos falar, existe isso como natureza jurídica há muito tempo. Só que na área de prestação de serviço, tá? Vamos falar, alguém na prestação de serviço, não na área de comércio, indústria, não tem nenhuma implicação. Mas do serviço, tá? O serviço que era prestado por esse empresário individual, ele é tributado, tá? Pelo imposto de renda com base na tabela progressiva, tá? Pessoa física, né? E não pelas alíquotas normais do lucro presumido ou do Simples Nacional. Então, o pessoal não queria mais se constituir como empresário, tanto quem prestava o serviço quanto quem tomava em serviço de empresário individual prestador de serviço, tá? Aí se montava sociedades, né? Justamente para descaracterizar essa situação. Tá? Então, a sociedade entre, vamos falar, dois profissionais, tá? Criava sociedade para que fugisse dessa tributação como se fosse pessoa física. Tá. Aí se criou. Só que tinha muita gente que não queria criar sociedade. Tá? Por quê? Ser sócio é complicado, né?
Hoje o sócio, para você ter ele, você tem que saber muito bem com quem você está se associando, tudo mais. Saber da índole, saber se ele não tem nenhuma restrição financeira ou restrição judicial, né? Para que você se associe, senão vai respingar na sociedade que você está criando. Tá? Então, com base nisso, o governo criou o EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tá? Para matar essa questão de ter que ter mais de um sócio. E aí, esse EIRELI tinha um detalhe que realmente todo mundo fugia, que não dava para montar. Por quê? Tinha que integralizar um capital social de 100 salários mínimos. Tá? Então, você tinha que montar a empresa e depositar na conta da empresa o equivalente a 100 salários mínimos de capital social, tá? Por conta da responsabilidade limitada, né? Que era a responsabilidade do sócio em função do valor do capital social. Então, isso dá um detalhe aí. Isso era uma trava, né? Porque como é que você vai iniciar uma empresa e enfiar 100 salários mínimos? De serviço, né? Porque o serviço não exige investimento, tá? Sim. Se é uma empresa de investimento, tudo bem, mas não exige. Lá você monta, você tem mais os custos de regularização dessa empresa, tá? Que é o investimento que você vai ter. Tá? Aí, continuando assim a história, o governo pegou e parou, né? Substituiu essa EIRELI pela Sociedade Unipessoal Limitada, tá? Que hoje é muito usual. Então vamos falar. Que seria o MEI? Não. Não é o MEI? Não é o MEI. Que é o sócio, né, é a sociedade de um único sócio, tá? Sociedade Unipessoal Limitada, que pode ser uma sociedade unipessoal limitada simples ou empresária. Então são os dois tipos de sociedade que tem, que é o mais indicado hoje, né, para quem vai começar. Exatamente. E qual a diferença dessa sociedade de um sócio para um MEI? Olha, o MEI é microempreendedor individual, tá? Né? Então, o MEI ele é indicado para aquelas atividades, tá? Que não exige formação técnica, tá? Que, vamos falar, um sapateiro, né? Um consertador de eletrodoméstico, tá? Entendi. Então, é indicado para esse pessoal aí, tá? Tem um faturamento pequeno, tá? Agora, o MEI, ele já não pode ser constituído por quem tem serviço técnico profissional, de profissão legalmente regulamentada. Ninguém pode ser MEI, tá? É proibido, tá? Olha que interessante, eu não sabia disso. Então, o MEI só é permitido para essas atividades elementares, sabe assim, que não tem formação técnica, né? Então é permitido, mas quem é de profissão legalmente regulamentada e tem conselho regional, tudo, não pode ser MEI. Por isso da Sociedade Unipessoal Limitada, tá? Que é uma sociedade de um sócio único. Exatamente. Então o EIRELI acabou evoluindo depois, virou uma sociedade individual, que é totalmente diferente do MEI. São coisas diferentes para que você que está nos ouvindo saiba do que nós estamos falando. Nós estamos aqui com Álvaro Porta, falando sobre contabilidade para profissionais da saúde, o que você precisa saber. Estamos finalizando esse primeiro programa, mas, claro, eu não vou deixar o Álvaro embora, porque nós vamos agora gravar o segundo programa, que é uma sequência desse, que eu te convido a não perder, porque o tema está realmente sensacional. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.